Fora da caridade não há salvação. Para explicar, não é isso? Estão me ouvindo, gente? Sim, estamos, Dimas, é isso mesmo. É o seguinte, pelo que está no Livro dos Espíritos, capítulo 15, né? Fala o seguinte, que todos os mandamentos resumem em amar o próximo, é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E nós só conseguiríamos isso fazendo a caridade, né? Nada exprime com maior exatidão o pensamento de Jesus, sendo que a máxima, sendo esse a máxima ordem divina. Então, até vendo a fala de Paulo, né, que se a gente falasse todas as línguas dos homens, dos anjos, tivesse o dom da profecia, sendo, tendo a fé de transportar montanhas, mas se não fizer a caridade, nada disso nos valeria, né? Então, a nossa salvação é só realmente pela caridade. É o que Deus quer de nós, né? De cada ser. Que resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É isso aí que eu entendi. Muito bem, Dimas. Ótimo esclarecimento aí para nós. Agora a gente vai chamar a Vanessa. Vanessa Bastos. Boa tarde, pessoal. A pergunta é o seguinte: quais são os legados dos ensinamentos de Cristo e como eles são vistos na doutrina espírita segundo Allan Kardec? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Na parte que fala sobre Cristo. O Cristo foi um indicador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar no mundo, aproximar-se os homens e torná-los irmãos, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la e desenvolver, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la no grau do adiantamento dos homens. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai nas referências evangélicas também, na Bíblia. Nós vamos lá em Mateus, capítulo 22, versículo de 37 a 39. Né? E os fariseus perguntam a Jesus qual é o maior ensinamento, né? O maior mandamento que ele nos deixa. E ele fala no versículo 37, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo mandamento, que é semelhante, amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, os mandamentos que o legado que Jesus nos deixa é isso, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você ama Jesus, você vai amar o seu próximo, respeitando, não julgando, não ofendendo, fazendo bem, procurando sempre a partir da sua moral, do seu desenvolvimento moral. Esse é o legado de Jesus nos deixou. E conforme Allan Kardec, ele explica no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, esse legado de Jesus Cristo. Tem mais dois evangelistas que falam, além de Mateus, Marcos e Lucas, na Bíblia. Muito bem, Vanessa, muito obrigada. Vou chamar agora Patrícia. Boa tarde. A minha pergunta é: vocês poderiam explicar se há diferença de parentela corporal e da espiritual? Elas têm correlação entre si? Então, essa resposta, esse assunto está no capítulo 14, no item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual, tá? A resposta é sim, elas têm correlação entre si. A parentela corporal,
Ué, gente, que bacana, não fui eu que fiz isso aí, não. A parentela corporal, ela é essa que a gente normalmente chama de consanguínea, né? Então, você tem seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, né? Então, é uma parentela corporal. Você adquire através dos laços do sangue, né? E você tem também a parentela espiritual. Mas é preciso compreender bem por quê. O corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Eu não tenho um pai espírito, né? O meu pai é Deus, é o pai de todos nós. A parentela espiritual, ela se forma através da vibração. Então, quando você tem a sua sintonia com aqueles espíritos que estão te acompanhando, essa é a sua parentela espiritual, né? Então, quando eu retornar, por exemplo, para o plano espiritual, naturalmente eu vou me encontrar com alguns de vocês. Por quê? Durante essa jornada, nós criamos um vínculo pela mente e pelo coração, né? Essa é a minha parentela espiritual. E vou encontrar com aqueles corações amados que já estão me aguardando no plano espiritual, que também tem essa vibração, essa sintonia comigo. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Eu que estou tentando aqui colocar os temas, tá, para ficar mais elucidativo. Bom, a próxima questão agora, eu que vou responder, que é sobre a prece, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. É possível afirmar que a prece tem ação sobre a energia da pessoa? E também se ela promove o refazimento energético sobre um corpo em estado deletério? Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala da ação da prece, diz o seguinte, que nós estamos vivendo no mundo e nós estamos aqui absortos no fluido universal. Então, todos nós estamos mergulhados no fluido universal. É por isso que quando nós pensamos, o nosso pensamento, ele está em conexão com o pensamento das outras pessoas também. Então, quando eu faço uma prece, eu posso sim mudar a energia de uma outra pessoa ou de mim mesmo, por conta que o meu pensamento, né, direcionado a essa pessoa ou a mim, vai agir pelo fluido cósmico universal. E no caso do corpo que está aí com as energias deletérias, né, que são as energias de vibração negativa, as energias poluídas, que acabam danificando o nosso corpo, a prece também age da mesma forma. Porque quando eu vou emanando aquela vibração, é como se aquela energia da prece, ela dissolvesse aquelas energias negativas poluídas que estão ali no corpo, de forma que acontece o refazimento. É isso que acontece também no momento do passe, né? O pessoal que for para o curso passe semestre que vem vai entender melhor. Então, a prece tem, sim, esse tipo de poder, ok? Nós vamos agora chamar o nosso querido Luzinaldo para a próxima questão. A minha pergunta é: quais os tipos de umbrais que existem? São camadas, zonas, são realmente escuros? O que ocorre com o nosso espírito quando estamos lá? Olha, eu dividi essa pergunta em 3 respostas. A primeira, eu quantifiquei assim: quais os tipos de umbrais que existem? São camadas, zonas? Então, lá no livro Nosso Lar, o André, quando ele está lá no umbral, ele pergunta lá a um daqueles mentores dele, e ele define o que é umbral. É um local de transição de padrão mental e é subdividido em diversas áreas, conforme a simpatia e afinidade dos espíritos. E também ele fala, né, no livro Nosso Lar, são zonas de expurgações mentais. Começa na crosta terrestre e os espíritos que estão lá se afinam pelo pensamento com as tendências de cada um. E em outro momento ele também fala que podemos considerar também que o umbral possua divisões, escalas de ascensão
até chegar ao plano espiritual. Como somos espíritos ainda presos à matéria, muitos acabam ficando no circuito próximo à crosta terrestre. Então, essa parte da pergunta, lá no livro Nosso Lar, na página 85, na edição que eu li, a edição 61. Alguém quiser se aprofundar, vai ter mais detalhes disso lá. A outra parte da pergunta, são realmente escuros? No livro Memória de um Suicida, Ivone A. Pereira nos afirma, descrevendo como era o Vale dos Suicidas. Então, ela diz assim, o Vale dos Suicidas é o solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas. Era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é choro convulso, inconsolável. Então, lá no livro Memória do Suicida, Ivone A. Pereira dá um detalhe, uma descrição como é que é o Vale dos Suicidas. Realmente é uma coisa, dá para a gente ter uma ideia, quando ela descreve isso, como é que é umbral. E a outra parte da pergunta, o que ocorre com o nosso espírito quando estamos lá? Então, eu fui lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 159, e dá para entender, a pessoa que viu essa pergunta, eu classifiquei ela nessa pergunta 159, que é a pergunta 159, perguntaram a Kardec, os espíritas, né? Kardec perguntou assim, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece do mundo dos espíritos? Aí eles respondem, depende. Se praticasses o mal, com o desejo de o fazer, no primeiro momento se sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo, é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Então, dá para quem quiser mais se aprofundar, porque o tempo nosso aqui é curto, mas dá para a gente entender bem quando a gente vai ler essa pergunta. Você pode pegar, tem outro livro que fala de toda essa questão, tá, gente? Então, a minha colaboração foi essa. Nossa, e você falando do umbral ficou mais assustador. Vamos tentar não ir para o umbral, né? Aproveita agora, Vanessa, e responde a sua pergunta, que é a próxima. A pergunta é: o que recomenda a doutrina espírita sobre a ingestão de carne animal? É errado comer esses animais? Então, a gente tem aqui os esclarecimentos de Emmanuel, né, nas Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. A frase do Emmanuel propomos, assim, uma reflexão... Não, desculpa, peraí. Diz que o Emmanuel diz que estamos a uma distância dos anjos, a mesma que do homem e o animal. Então, propomos assim uma reflexão. Se os anjos resolvessem nos tratar como tratamos nossos irmãos inferiores do reino animal, então aí pegou pesado, né? Como Emmanuel faz. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enorme consequência no qual deveriam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação. Mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. E o Chico fala, se nós estamos subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para o outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos nossa adaptação.
A pecuária ainda é um dos fatores da economia humana. Não podemos tratar estes casos com ingenuidade, conquanto os animais nos mereçam o máximo respeito e não devemos criar situações de extermínio desnecessário para eles. Nós precisamos ainda da carne, precisamos de leite, dos laticínios, precisamos de muitos modos da cooperação dos animais, na farmacologia, na nossa vida comum. Por enquanto, não podemos dispensar, mas também não devemos estar como senhores absolutos da natureza. Então, a conclusão é, seria melhor que nós deixássemos de comer carne para não impor aos nossos irmãos tanta dor e sofrimento. As proteínas, vitaminas que retiramos da carne podem ser substituídas pelos vegetais. Mas isso também está relacionado com o trabalho da indústria, que, por um lado, é o sustento de muitas famílias. Se faz necessário diminuir progressivo desse consumo, dando tempo às indústrias para adaptarem e as pessoas se adaptarem, acostumarem. Nenhuma mudança acontece da noite para o dia, mas precisamos começar. Então, aí o Chico e o Emmanuel dando esses esclarecimentos sobre a ingestão de carne, né? Então, não dá para ser de um dia para o outro, mas de alguma forma nós precisamos começar a conscientizar dessa importância. Ai, amei quem fez essa pergunta, gente. Ó, muita gratidão, uma pessoa que comentou dos animaizinhos. A próxima agora é a Sônia. Estão me ouvindo? Está aparecendo uma mensagem aqui que estaria dando problema no meu microfone. Eu apaguei, saiu tudo, agora voltou. Se der problema, estamos te ouvindo. A minha pergunta, a questão que foi colocada aqui, é a 7, né? O que a doutrina explica sobre a doação de órgãos? É contra ou a favor? Ou é a favor ou contra? Na codificação não temos nada que trate especificamente de doação ou transplante, até mesmo pela época, né? 170 anos atrás. Mas, obviamente, tudo que nós temos da doutrina espírita é a favor da doação de órgãos, do transplante e tudo mais. A título assim, de exemplificação, né? Nós temos lá, na questão 155A do Livro dos Espíritos, nos apontamentos de Kardec, ele define a morte como sendo a morte é a destruição apenas do corpo. E, em Gênesis, capítulo 1, item 55, Kardec lembra que as descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de rebaixá-lo. Então, se a ciência nos trouxe para transplantes de órgãos, e isso implica em doação, obviamente que a doutrina espírita não poderia ser contra, seria ser contra a ciência, palavra mais em voga hoje em dia, inclusive. Nós temos aí inúmeros trabalhos que tratam desse assunto. Eu queria ligar meu cronômetro e esqueci. Tem vários trabalhos que tratam desse assunto. Chico Xavier se manifestou pontualmente sobre o tema em relação à questão da doação de órgãos. E nós temos que, a partir do momento, né, isso aí é afirmação dentro da doutrina espírita, que o corpo sem vida orgânica não transmite mais nenhuma sensação ao espírito, então não há como, não existe isso de doou córnea, vai chegar do outro lado cego. Nós seríamos ridículos se impedíssemos fôssemos contra qualquer doação. Para isso é necessário, gente, que nós tenhamos empatia para com o nosso próximo. Então, doar órgãos é efetivamente um ato de amor, com certeza. Só que é muito complicado e as pessoas não fazem. E, rapidamente, não consegui ser tão sucinta quanto a Cida, mas eu gostaria de indicar o site do onconsolador.com.br, que tem um seminário Morte, Cremação e Doação de Órgãos. E no YouTube, uma palestra com o Raul Teixeira,
que é doação de órgãos na visão espírita. Então, a pessoa que fez a pergunta e qualquer outra poderá complementar isso, tá? Não vou me adiantar mais, que o meu tempo já se parou. Obrigada pela atenção e pela oportunidade. Brilhou, Sônia. Olha só, gente, nós estamos colocando aqui no chat as referências, mas quem está respondendo também pode pôr depois links, nome de livros, que aí depois o pessoal pode acompanhar aqui pelo chat. Seria muito bom que colocasse no WhatsApp para a gente, tá? Tá, depois os instrutores de cada grupo podem copiar aqui do chat os nomes dos cursos, dos livros que estão sendo referidos e enviar para os seus alunos, tá bom? A próxima questão agora sou eu que vou responder, que é sobre a síndrome de Down. A pergunta foi essa: qual é a visão da doutrina espírita sobre a síndrome de Down? Nós queríamos ressaltar aqui que não só a síndrome de Down, como qualquer outra deficiência mental ou deficiência física que um espírito possa vir a ter nessa encarnação, ela não é um castigo, tá? Existe um propósito para a condição que nós estamos. E nós retiramos aqui do livro chamado Deficiente Mental, Por que Eu Fui Um?, psicografado por Vera Lúcia Mariquens de Carvalho, a seguinte afirmação: temos muitas oportunidades de voltar à Terra em corpos diferentes e que são adequados para o nosso aprendizado necessário. Quando se danifica o corpo perfeito, podemos, por aprendizado, tê-lo com algumas diferenças ou deficiências para aprender a dar valor a essa grande oportunidade que é a vida. O acaso não existe, Deus não nos castiga. Então, qualquer deficiência que nós venhamos a ter é para um aprendizado, seja para nós ou seja para aquelas pessoas que estão convivendo conosco. A Suzana já explicou aqui sobre a questão do aborto. Então, quando ocorre lá a fecundação, os espíritos responsáveis por aquela encarnação estão ali também auxiliando para que o óvulo necessário, para que o espermatozoide que vai ter os fundamentos genéticos que aquele corpo precisa ter, se liguem uns aos outros. Então, no caso da síndrome de Down, vai ser o óvulo que tem o cromossomo, que se eu não me engano é número 21, que vai ser fecundado ali, porque é uma necessidade daquele espírito passar por aquele processo, não só do espírito, mas pela família toda, para um aprendizado, para um resgate. Ok? Agora, nós temos a próxima colega que vai falar com a gente, vai ser Ana Carolina. Olá, boa noite. Carol, faça uma gentileza, lê as duas perguntas aí para mim, porque eu estou no celular, eu não acesso pelo computador, aí eu tenho que ficar saindo da reunião, por favor. Pode deixar. Aqui. Existe céu para os animais de estimação? Nós os reencontramos no plano espiritual? Então, gente, eu até achei uma referência aqui a respeito da condição espiritual. Vocês estão ouvindo, gente? Então, né? A respeito Sim. da condição espiritual dos animais, né? Aqui no Livro dos Espíritos. O livro Nosso Lar, de André Luiz, também faz algumas referências de animais, né? No plano espiritual, lá na colônia Nosso Lar. E aí, eu vou falar aqui de relatos de casos que eu escutei, né? Que eu conheci. Por exemplo, eu já vi pessoas afirmarem de que, a partir de médiuns sérios, casas espíritas sérias, terem recebido notícias, né, de um familiar, de um ente querido lá de um plano espiritual, né, através de uma carta psicografada, onde essa pessoa relata ter encontrado o animalzinho de estimação, né, na colônia onde ela se encontrava, e esse animalzinho de estimação fazia parte lá do tratamento, né, dela, né, na nova para se adequar à nova condição.
E aí esse espírito falava que estava muito feliz, que o animal estava ajudando muito, né, a aceitar, né, a nova condição, né, de espírito desencarnado. E aí, qual que é a outra pergunta? Se a gente pode reencontrar, né? E se eles vão para a erraticidade, é isso? Se eles vão para o céu? Se existe céu deles. Tá. E aí, eu também fui pesquisei assim um pouco, não fiz uma pesquisa longa, mas eu vi relatos, eu vi matérias na internet de espíritas falando que recebe muita informação acerca de animais nas colônias espirituais, porém, existem colônias específicas para eles, existem espíritos especializados em tratá-los, inclusive são responsáveis pelo processo de reencarne, mas há indícios, evidências de colônias espirituais onde há espíritos, né, de pessoas humanas, que foram humanas, que convivem, né, lá amigavelmente, e de até animais que auxiliam no trabalho lá na vida espiritual. Inclusive, no livro Nosso Lar, André Luiz, ele fala de animais que auxilia lá, a enfermeira Narcisa, por exemplo, cuida de animais que dão uma retaguarda, por exemplo, os espíritos que vão socorrer outros espíritos em condição em condição ruim no umbral. Então, eu acredito, né, realmente que em tudo que é relatado aí nessas cartas psicografadas, mas como a gente precisava dar uma referência, eu encontrei assim, muitas coisas interessantes no Livro dos Espíritos, capítulo 11, onde fala sobre os 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Então, quem tiver interesse, pode fazer uma leitura lá, que é muito interessante. Muito obrigada, Ana. Agora, as questões, as 2 outras questões subsequentes, coube a mim responder. Então, eu vou ler aqui para vocês. A questão era sobre reencarnação. A primeira pergunta é sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação. Essa resposta está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali explica que a ressurreição é você acreditar que depois que você morre, o seu espírito pode voltar para o corpo e ter a vida de novo. Mas aí seria naquele mesmo corpo. Então seria você acreditar que você aqui morreu e aí depois o seu espírito volta de novo à vida naquele mesmo corpo. A gente já aprendeu pela ciência, pelo espiritismo, que isso não é possível. Depois que o corpo perde a vida, não tem como ele voltar a viver. O que aconteceu lá com o Lázaro é porque o Lázaro tinha hoje a doença que a gente conhece como catalepsia, né? Que parece que a pessoa está morta, mas na verdade ela está numa espécie de sono e depois ela volta, né, desse sono. Então, o Lázaro não tinha morrido, tá? E aí, a reencarnação é o quê? A volta do espírito à vida terrestre, porém, num outro corpo, tá? Então, o espírito, ele é eterno, mas ele pode ter várias existências em corpos diferentes. Tudo isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a outra questão era se a gente pode reencarnar na mesma família no mesmo século. E aí, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre honrar, que o título é Honrar vosso pai e vossa mãe, tem um item lá do parentesco corporal e espiritual, que inclusive até a Patrícia também abordou aqui, e ali fala que a gente tem várias reencarnações, muitas vezes numa mesma família. Só que a nossa família verdadeira é a família dos laços espirituais. Então, a família que nós estamos aqui na Terra pode ser uma família que a gente precisa passar agora, nesse momento, para resolver algum problema, mas não quer dizer que essa é a nossa família legítima, espiritual, vamos dizer assim. Eu posso reencarnar somente nessa vida, nessa família, e em outras vidas eu estar em outras famílias, em outros laços familiares.
E aí a gente não tem uma resposta exata de quantas vezes eu posso reencarnar na mesma família. Vai depender da necessidade. Tá? Pode ser no mesmo século ou pode ser em séculos diferentes, todo mundo com outras roupagens. Aí depende da necessidade de cada espírito. Ok? Nós vamos agora chamar Tiesa para a próxima resposta. Boa noite a todos. Minha resposta vai ser bem rápida. O que significa transição planetária? E como ficarão os espíritos que não foram para o planeta regeneração? Transição planetária. Transição planetária, aí eu ouvi uma palavra muito interessante que deveria ser chamada de transição de setor galáctico, porque o nosso sistema solar vive sempre viajando pelo universo. Mas isso aí eu vou pedir Carol depois para poder compartilhar um vídeo lá com os instrutores do YouTube, e aí vocês vão ver melhor essa explicação, tá bom? Transição planetária é a transformação da Terra. E eu achei uma resposta muito interessante do Divaldo Franco, que ele diz assim, que perguntaram para ele o que era, e ele respondeu já as duas, a transição planetária e como ficarão os espíritos que não foram para o planeta de regeneração, tá? Tá tudo na mesma abordagem. Já estamos na transição planetária. No livro lá de Allan Kardec, a Gênesis fala sobre a nova era. Todas as doutrinas falam de um mundo melhor. É certo que o mundo que acabará do mal, o mal que vige cederá lugar ao bem, e o calendário maia falará exatamente isso. Então, espíritos nobres de outra dimensão, que nos chamaremos seres angélicos, encarnarão na Terra e os maus não terão chance de continuar. Eles irão pelos mundos inferiores transitoriamente, porque Deus não castiga. Quando eles evoluírem, vão alcançar uma terra melhor. O porvir é abençoado. Hoje é um mundo de provas e expiações, o do futuro é o mundo de regeneração. Já estamos vivendo, né, gente, este mundo começando, né? Já tem muitos espíritos evoluídos, já estão reencarnando aqui na Terra, né? Já podemos ver essa transformação já. Começando. Sentimos também os sentimentos que sentimos, percebemos, às vezes, uma angústia, um medo, amor mais aos animais, igual já não estamos mais tão carnívoros, né? Tem muita gente virando vegetarianas, crianças já estão nascendo, comendo menos carne, com esse entendimento, né? Mesmo que seja inconsciente, mas que, na verdade, tudo já é a transformação que já estamos vivendo. Acabou, senão tem muita coisa para falar. Aí compartilha o videozinho lá, viu, Carol? Que aí eles vai ficar bem bacana eles verem. Eu já coloquei o link aqui, tá? No chat. Ok. Então, tá bom. Obrigada, Tiesa. Eu vou agora responder a questão que o nosso colega que iria responder não pôde estar presente, que é sobre a obsessão espiritual. A pergunta é: como não atrair obsessores? Como fazer a limpeza, entre aspas, né, dos obsessores que estão nos acompanhando ou acompanhando outras pessoas? A questão da obsessão, lá no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 459, diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí a resposta é: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes nós estamos agindo sob influência espiritual e nós não sabemos que estamos sob influência espiritual. Muitas vezes a gente acaba tendo aí raiva, a gente tem
momentos de indignação, de tristeza, de angústia, e essas questões são por conta de influências, né, dos nossos irmãos obsessores que nós atraímos pela nossa invigilância. E aí, no próprio Livro dos Espíritos, tem uma outra pergunta, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí a questão é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, para a gente evitar a obsessão espiritual, nós temos que ser pessoas melhores, nós temos que vigilar nossos pensamentos, a gente não pode ficar com raiva, guardar rancor, não pode ter ressentimento no coração. E para isso a gente tem que fazer o quê? Conhecer a nós mesmos, sabermos os nossos defeitos para transformá-los em qualidade. Tem uma outra frase bíblica que é muito famosa, que o pessoal diz, né? Que é vigiai e orai. É exatamente isso, estar atentos, estar em oração, porque assim nós vamos elevar o nosso padrão, vamos afastar as obsessões de perto de nós. Quem quiser saber mais, né? No Livro dos Espíritos, a gente tem aí a referência e nós temos uma série de livros dedicados à obsessão, né? Os livros do André Luiz, por exemplo, todos eles tratam profundamente sobre as obsessões espirituais, a série toda de André Luiz, para quem tiver aí quiser aprofundar nesse assunto. Agora teremos a nossa atleta famosa, Lohane, que vai responder para a gente. Oi, gente. Bom, a minha pergunta foi a seguinte: um espírito do bem abaixa sua vibração para se manifestar. Pode um espírito não tão bom conseguir se passar por um do bem? Como posso saber quando um espírito é realmente bom ou está fazendo hora com a gente? Então, eu achei a resposta para essa pergunta no Livro dos Médiuns, na segunda parte, que é no capítulo 24, no item modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Então, lá fala que para a gente distinguir os bons dos maus espíritos, é necessário bom senso. E por isso que é importante a gente estudar, a gente ter o conhecimento da doutrina, ter o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, para a gente conseguir identificar se o conteúdo que aquele espírito está falando, se a fala é edificante, se a linguagem dele é digna, se é simples, sem arrogância ou ostentação. E lá tem um exemplo também, assim, que os bons espíritos só falam o que sabem, eles têm a humildade de se calarem quando eles não sabem algum assunto ou confessar que realmente não sabem. Já os maus, eles não se preocupam com a verdade. Eles querem mostrar que sabem as coisas são superiores. Tá falando que os bons espíritos também nunca ordenam, eles aconselham. Os maus espíritos, eles estimulam o orgulho e a vaidade, eles valorizam as coisas materiais. Então, fala para a gente não acreditar em espíritos que elogiam exageradamente, que os bons espíritos, eles não vão ficar elogiando, eles não vão ficar levantando a nossa vaidade, né? E finalizando, para a gente conseguir julgar esses espíritos, assim, para julgar outras pessoas, a gente tem que saber julgar a nós mesmos. Então, com o estudo, com o aprendizado dos ensinamentos de Jesus, a gente vai saber também se o que a gente está fazendo condiz, né, condiz com o bem e com o mal. E assim a gente vai conseguir identificar também, distinguir esses espíritos do bem ou do mal. É isso. Muito bem, Lohane. Pessoal, eu só vou pedir para quem está... Brilhou. Para quem está respondendo, para ficar atento à questão do tempo, fazer igual a Lohane, que é rápida sempre nas piscinas, foi rápida também agora, porque nós não estamos assim, na metade das questões. Então, vamos ter atenção aí ao tempo de resposta, para dar tempo de todas as respostas, as perguntas serem esclarecidas, tá bom? Então, vamos chamar agora a Antônia. Vai ser 24 mesmo. Tem mais algumas além dessa, Sônia, que tem as questões do pessoal do curso Nosso Lar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem?
Muito bem. A minha pergunta, vou só voltar aqui para poder encontrar ela aqui, são duas em uma, né? É a pergunta 16, o que pode acontecer se um médium não desenvolve a sua mediunidade? É incrível, porque essa pergunta é uma das que mais a gente recebe no atendimento fraterno. As pessoas que têm uma certa dificuldade e que entendem, né, que pode ser uma mediunidade ostensiva, e muitas delas não querem prosseguir com isso, né, por uma série de motivos, até por informação ali desconstruídas ou desacertadas, né? Mas quem não tem, sente e não procura saber e tal, e identifica que pode ser, sim, ali uma mediunidade ostensiva, se ela não quiser, ela não precisa desenvolver. Mas, como toda escolha, a gente vai ter uma consequência, ela pode arcar aí com as consequências dos fenômenos sendo aí ostensivo ao físico dela, porque ela vai ficar vulnerável, né? Porque a gente sabe que todos nós temos as nossas particularidades e cada um é um, e a mediunidade, ela não pode ser retirada, ela faz parte do nosso espírito, ela vem na nossa caixinha de ferramenta, ela é uma habilidade. E por que ela chega até o organismo? Porque nós refletimos no organismo. Quanto menos a gente se conhece, mais reflexos nós vamos ter no nosso físico com relação à mediunidade. E a outra pergunta, logo seguida, é: eu posso ser um médium de materialização? Sim, se você trouxe dentro da sua caixinha de ferramenta lá essa habilidade, você pode, mas você precisa estudar, ter educação mediúnica, se autoconhecer, para você identificar qual que é a sua habilidade, qual que é a sua mediunidade. E só para entender aqui, porque esse assunto, ele é um assunto gigante, ele é um assunto que merece uma atenção muito especial, porque todos nós somos médios em grau mais ostensivo, médio ou menos ostensivo. Todos nós somos, porque nós somos espíritos encarnados. Então, nós temos conexão com o plano espiritual, através das nossas, que é uma resposta que foi dada agora, através das nossas vibrações, que podem estar boa, não tão boa, e assim por diante. É como se a gente fosse uma anteninha de uma rádio. A gente vai tendo as conexões de acordo com as nossas vibrações. E a materialização, ela acontece através do médium. E uma das materializações que mais a gente conhece é através da doação de ectoplasma. O que é o ectoplasma? O ectoplasma, ele vem de ecos, do grego, e ele é a materialização da energia através vai se materializando, vai condensando ali através da concentração e da disciplina desse médium, para que ali seja evidenciado ou um rosto, ou algo físico que aquele espírito comunicante queira demonstrar para ali ser efetivado, que é ele mesmo que está se comunicando. Muitas vezes até através da aparência do médium acontece isso. Tá? Hoje não é muito comum ter, porque requer uma concentração, e isso leva à fragilidade física do médium, tá? Então, hoje não é mais necessário esse tipo de materialização, e pouquíssimas casas espíritas acontece isso hoje, mas uma referência de médium que usava materialização era o Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, lá do campus do Cotacasas, no Rio de Janeiro. E nós temos também um outro caso, muito referência, no Instituto São Luís, inclusive um instituto católico, com médium, que através dele, foi feito um estudo com um médico carioca também, que ganhou um prêmio internacional sobre a espiritualidade e a comunicabilidade do nosso meio físico com o plano espiritual. Tem um estudo muito interessante, depois eu vou colocar o link para vocês, e que foi provado através dos efeitos físicos desse médico, tá? E o que eu recomendo para vocês? Livro dos Médiuns, capítulo do 10 ao 20, porque aqui vai falar de todos os médiuns de efeitos especiais, com detalhes, e também de algo muito importante dentro
da mediunidade, que está lá no capítulo 20. A moral do médium. A moral do médium. De graças recebestes, de graça dai. Então, é muito importante, quando a gente se refere à mediunidade, para a gente não esquecer que é uma habilidade em prol do outro, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Tem também os livros A Caminho da Luz, Mecanismo da Mediunidade, e nos domínios da mediunidade, e um trabalho lindíssimo do Manuel Filomeno de Miranda, que eu até faço um estudo toda semana dessa apostila, que chama Qualidade na Prática Mediúnica. Ele é todo de pergunta e resposta, e vocês imaginem, tem todo tipo de pergunta e todo tipo de resposta para nossas curiosidades. Era isso. Ultrapassei um pouquinho, viu, Carol? Desculpa. Tranquilo, Antônio. Muito bem. Vamos para a próxima agora, que é a nossa amiga Cida. Até que enfim, né? Então, a pergunta é: o Evangelho no lar nos ajuda e ajuda nossos irmãos. E a casa que tem moradores que não acreditam também podem sofrer essas influências? Então, segundo orientações ao Centro Espírita, né, do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, responde que sim, influenciam mesmo aqueles que não creem. Higieniza espiritualmente o lar, fortalece os laços da afinidade familiar e, através dos mentores espirituais, cada um recebe a luz que os despertarão mais cedo ou mais tarde. E a outra pergunta é por que o Evangelho no lar deve ter dia e horário fixo? Aí, segundo o livro de André Luiz, Desobsessão, fala porque o culto do Evangelho no lar é um encontro marcado, facilitando, assim, a assistência espiritual. Porque é um encontro marcado a fim de receber a visita do Cristo e dos seus mensageiros, como convidados em sua casa, facilitando, então, né, a assistência espiritual. E é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de nos assistir e nos socorrer. Então, é o respeito que a gente tem com eles para sermos melhores assistidos. É isso aí. Boa noite. Muito bem, Cida. Brilhou. Agora a Kelly, que vai responder para a gente. Boa noite, gente. A minha pergunta é: já li que existem seres que vivem no centro da Terra. Esses seres são criaturas encarnadas ou desencarnadas? Se for essa última opção, por que vivem presos lá? Bom, a resposta que eu programei aqui foi: em várias leituras espíritas temos referências às diferentes esferas do universo e do nosso planeta Terra, demonstrando a grandiosidade de Deus em tudo que criou e as várias moradas. Sobre a vida no centro da Terra, de acordo com o livro As Sete Esferas da Terra, da editora FEB, do Mário Frigeri, existem 7 esferas na Terra, e aí ele descreve cada tipo de esfera. E a esfera mais central, mais do interior, do núcleo, que tem a ver com a pergunta que foi feita, é o abismo. Que nesse abismo são onde estão os espíritos, como eu coloquei, caídos no mal. Desde as eras da criação planetária, eles vivem nessas zonas inferiores, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Essas entidades obsessoras, elas também influenciam aqui na crosta terrestre, que, né, mantém a sintonia. E as trevas, que é a segunda esfera que ele descreve, ela também é habitada por espíritos inferiores que estão circulando a Terra e o umbral. E aí as trevas, ela é até citada no livro Nosso Lar. Então, no trecho do livro Nosso Lar, Lísias fala assim: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem na superfície do globo para cima, esquecendo do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra.
Então, quer dizer, nessas esferas mais inferiores tem a vida de espíritos, né, inferiores em desenvolvimento, até chegar na crosta terrestre, que é onde nós estamos habitando atualmente, e acima da gente tem outras esferas que são descritas também aqui nesse livro. Que aí vem a questão do umbral, que já foi falado anteriormente, que é um momento de transição entre a crosta terrestre. Depois tem arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e diretrizes do planeta. Então, achei bem interessante nessa descrição, e sim, existe esse tipo de vida, né, de espíritos que não são encarnados como a gente, porque como a gente é na crosta terrestre, mas que eles habitam essas profundezas do âmago da Terra. Muito obrigada, Kelly. Muito interessante esse tema, né? Quem quiser pesquisar depois. Vamos lá, que nosso tempo está meio corrido. Lucas, agora é contigo. Boa noite a todos. A pergunta é a seguinte: os seres de outros planetas têm vida material? Quando desencarnados, passam por um processo como o nosso? Um ser de Júpiter e da Terra são igualmente cruéis e violentos? Quando desencarnam, vão para o mesmo lugar? É que toda literatura que vejo só fala de espíritos puros em processo de aprendizado. Todos são semelhantes a nós? Não é uma pergunta, não. É umas 4 perguntas, né? Mas, enfim. Primeiro, é uma pergunta referente à pluralidade dos mundos, né? Então, o Livro dos Espíritos tem um capítulo e um subtema específico de pluralidade dos mundos. Então, existem vidas em outros planos sem ser esses. E também tem a questão perguntando aqui se é na mesma forma corpórea. Tem uma pergunta, salvo engano, a pergunta 56, que ela fala assim: como os peixes nadam, como as aves voam, né? Então, não necessariamente são das mesmas formas que nós estamos aqui. E um ser de Júpiter da Terra são igualmente cruéis e violentos. Então, assim, cada planeta, como foi falado aí também da transição planetária, existe a classificação, né? E também tem a classificação dos tipos de espíritos, né? Que o Livro dos Espíritos também classifica como os puros, os bons, né? E também tem a questão corpórea referente aos espíritos, né? O nosso lar, acho que fala até numa parte dos ovoides, etc., né? Então, a respeito de Júpiter e Terra são igualmente cruéis, falou, e se desencarnam, vão para o mesmo lugar. Bom, tem a questão nossa aí, né, da lei evolutiva, que é citado também do Livro dos Espíritos, né? Então, cada processo evolutivo de cada espírito, ele é voltado para um processo de cada um individualizado, digamos assim, né? Então, e aí, ilustrando isso, ela fala, a pergunta que fala se é que toda a literatura que veio só fala de espíritos puros em processo de aprendizado. Na verdade, eu acredito que os livros que nós temos, as instruções, o que é passado, né, o que nós temos de literatura é justamente incentivando. A gente vai ter livro para ir simplesmente para incentivar o mal, né? Que nós estamos no processo evolutivo, então o processo evolutivo incentivador seria livros de espíritos puros, né? O processo que eles crescem, evoluem, não incentivando ao contrário. Então, acho que eu respondi aí, Carol. E só complementando aí, finalizando o tempo, eu vi que tem pessoal falando de comer carne, comer vegetal. Lembrando que Hitler era vegetariano e Chico comia carne moída, viu? Obrigado. Amei, amei. Mas isso não, o fato deles serem comerem os bichinhos não diminui o sofrimento dos bichinhos que são mortos, né, Lucas? Mas tudo bem, um dia a gente faz um debate só sobre esse tema. Agora eu vou chamar a Vanessa para a próxima questão. Eu, né? Então, vamos lá.
Pergunta 20. Existem vários mundos habitados? Vocês poderiam classificá-los? E qual seria a classificação da Terra? Então, existem vários mundos habitados. Vamos lá no capítulo 3, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. A casa do meu pai é o universo, há diferentes moradas, são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encontram moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E também a gente vai no Livro dos Espíritos, pergunta 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito, né? Então, ou seja, primeira pergunta, existem vários mundos habitados? Sim. Supõe-se no limitado que haverá para lá de seus limites. Isso se confunde a razão bem ao seio. No entanto, a razão diz não poder ser do outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Então, existe. Vocês poderiam classificá-los? Sim. No conceito universal, encontramos mundos de diferentes categorias. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou infinito, etc. E qual seria a classificação da Terra? A Terra hoje, na condição de provas e expiações, se prepara para um novo evolutivo, plano de regeneração, pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas na atual para acompanharmos este progresso, sob a pena, novo progresso, para o recomeço de novos planos. Referências. Bases evangélicas, Mateus, capítulo 5, versículo 5, Marcos, capítulo 4, versículo de 42 a 43, João, capítulo 4, versículo 43 a 47, Livro dos Espíritos, Bases Doutrinárias, pergunta 35, 55 e 58, e Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Muito bem, Vanessa, muito obrigada. Agora, Maíve. Seu microfone está fechado, Maíve. Qual a classificação do mundo dos Cristos? Celeste ou divinos, né? Isso está principalmente, essa classificação é muito boa no capítulo 3 do Céu e Inferno. Diz assim, sabemos que Jesus habita o sol. Aí é uma afirmativa, né? Veio assim, uma afirmativa. E eu concordo com isso. O Espiritismo fala disso, mas a referência que eu trago para confirmar isso, ela está na própria Bíblia. Quando a gente vê o Salmo 19, lá no Salmo 19 diz assim, que, eu escrevi porque sempre eu gosto da outra, nos céus colocou um tabernáculo para o sol. Aí, quando o pessoal da Vulgata traduz, aquela tradução Vulgata dos 70, né, tradução dos 70, eles são mais claros, eles traduzem assim, ó, no sol estabeleceu sua morada. Então, a referência que eu trago sobre Jesus habitar no sol, os grandes cristos habitam nas estrelas das galáxias, a nossa referência é a nossa Bíblia. Obrigada. Muito bem, Maíve. Brilhou aqui. Leandro, agora. Teste de som. Todo mundo me ouvindo aí? Vamos lá. Gostaria de saber qual a visão do Espiritismo em relação às falanges dos pretos velhos, Exus e pombagiras, e o trabalho
que cada falange exerce nas camadas mais baixas do umbral. Bem, vamos lá. Bom, gente, para melhor responder essa questão, é muito importante a gente conhecer as definições dadas pelas próprias religiões que convivem com essas entidades. Tem até um trabalho de pesquisa que eu vou colocar referência aí no chat ou no grupo para vocês verem. Procurei fazer as respostas com base nas obras básicas, tá? E para fazer uma consideração temporal que eu achei importante, gente, a Umbanda é uma religião relativamente recente, tá? Ela nasceu em 1908, enquanto o Espiritismo é de antes disso, lá de 1840. Tem muito mais tempo. Então, quando se começou a falar de Espiritismo, ainda não tinha a Umbanda, né? Então, o conteúdo que tem lá na nossa base doutrinária, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que eu consultei aqui, fala o seguinte, né? O mundo espiritual, ele existe independente do nosso. E tem diferentes escalas e tem as suas organizações. Então, os espíritos lá se manifestam de diversas formas, aqui, assim como nós nos manifestamos aqui, né? E a melhor representação que a gente tem do plano espiritual de lá, do outro lado, né, foi que o Chico Xavier nos deu através das obras, e diversos romances também têm relatos dos ambientes, de como que as coisas lá acontecem. E essas interações aqui no nosso mundo, elas ocorrem, sempre aconteceram e elas são incessantes, né? Com isso, as comunicações sempre existiram e têm de diversas naturezas, inclusive essas, por essas entidades, né? E lá no Livro dos Médiuns categorizam de diversas formas. Tem comunicações grosseiras, frívolas, sérias, intuitivas, e eu acho que não cabe muita gente a categorizar e explicar dentro da nossa religião a maneira que eles se manifestam lá. E segundo os esclarecimentos do Chico, foi um esclarecimento que eu mais gostei, foi ele dizendo que essa é uma organização, né, recente, né, promovida pelos espíritos trazidos das regiões africanas, que é das formas que eles cultuavam, né, os deuses, e o reflexo desse povo que veio de lá está aqui entre nós, veio a criação da religião Umbanda. E como que eles fazem esses resgates nas regiões umbralinas, que foi o finalzinho da pergunta lá, né? Eles também promovem os seus trabalhos de resgate. Hoje a gente visitar Centro de Umbandas, já tive a oportunidade de conhecer, a gente vai ver também trabalhos mediúnicos, trabalhos de doutrinação e resgate, sim, feitos de maneira até similar que é feito dentro da doutrina espírita, né? É lógico que tem alguns aspectos culturais embutidos, mas as diferenças não são muitas, né? E para finalizar, aí tem uma outra questão, vou lê-la de uma vez aqui, que é a questão 23, que está ligado a essa. Por que muitas instituições não aceitam a presença desses espíritos nos trabalhos da casa? Né? Isso aí, gente, eu estudei, li, mas a resposta que eu tenho para isso é muito simples e atende perfeitamente essa questão. É afinidade. Né? Questões de afinidade. Muito bem, Leandro. É um esclarecimento muito importante, né? Para vencer também alguns preconceitos, né? Agora é contigo, Vanessa. Carol, eu gostaria de dar uma sugestão aqui, devido ao nosso tempo, em respeito aos irmãos. Eu estou achando essa aula muito bacana, não sei o que o pessoal está achando. Estou achando assim, muito esclarecedor, estamos aprendendo muito. E eu acho que a gente poderia proporcionar um outro momento para dar continuidade às respostas, porque tem temas aqui que até a gente precisaria, talvez, para não deixar dúvida, de até um tempinho maior e tal, sem abrir para novas perguntas, porque nós, infelizmente, não teríamos tempo nesse semestre, podemos fazer essa oportunidade no próximo. Mas aí, para dar continuidade, todos terem a participação,
eu proporia que a gente talvez encerrasse aí com a Vanessa, fizesse o nosso encerramento, ouvisse um pouquinho, pessoal, aí, né, uns minutinhos, o que eles acharam. Talvez a gente fizesse uma nova mesa redonda no encerramento, contemplando essas outras perguntas rapidamente, e já na aula de encerramento, não sei o que o pessoal acha. As de nosso lar, por ser mais específica, e também para não dar muito spoiler do curso, né? A gente pode ou responder em sala, ou responder nessa ocasião, porque vai estimular o pessoal aqui, que estarão terminando, para ir estudar o livro Nosso Lar, que é maravilhoso. O que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo. Ótimo, porque eu mandei as minhas perguntas atrasadas e queria muito que elas fossem respondidas. É verdade, dona Isabela. As suas eu até comentei, acho que não vai dar tempo. Nossa, fiquei pensando a semana inteira, esqueci de enviar. A gente pode fazer assim mesmo. A nossa aula de encerramento está próxima, né? Nós temos ainda algumas questões aqui relacionadas ao livro Nosso Lar, né? Que são muito interessantes, independente de quem conhece o livro ou não. Nós temos 12 questões sobre o livro Nosso Lar. Temos mais 2 questões aqui de temas diversificados, né? Sobre homossexualidade, sobre suicídio. Temos as questões também que foram mandadas depois, falando sobre a existência ou não do inferno, do céu, da questão do demônio, como que o Espiritismo vê. Então, são temas muito legais, que eu acho que a gente não pode deixar de debatê-los. Então, a gente pode fazer seguir essa orientação da Vilma. A gente terminaria agora com a última questão, com Vanessa, e deixa mais essas, que seriam 15 questões, para a aula de encerramento, que nós estaremos todos juntos. Aí a gente aborda esses temas e também ainda dá tempo de fazer o encerramento. Pode ser, pessoal? Assim? Para a gente não ficar, né, devendo aí esse estudo. Então, a Vanessa vai terminar aqui com a questão dela. A gente vai ter tempo aí de 1 minutinho para algum eventual comentário e a gente já faz a música para fazer a prece, ok? Vou ser sucinta também. Pergunta 24. Como não me irritar ao responder o espiritismo das outras ao defender o espiritismo das outras religiões que me atacam por ser espírita? Então, vamos lá na Bíblia, né? Mateus, capítulo 7. Não julgais para não sejam julgados. Aqui fala da questão, eu peguei aqui do livro aqui, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho por Emmanuel, tá? E uma parte que me deixou muito, só para finalizar, por que eu peguei essa referência? Porque cada um de nós temos a nossa evolução, né? E a partir do momento que a gente se torna-se espírita, a gente aceita Jesus Cristo em nossa vida, a gente recebe, igual Paulo de Tarso, né? Aceitou Jesus, né? A gente tem que ter uma conduta, como foi falado em todas as perguntas anteriores. E a nossa conduta nunca é de confrontar, e sim esclarecer, né? E esse esclarecimento não é julgar, não é brigar, não é impor, né? O Espiritismo não é imposição, é esclarecimento, tá? Allan Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não vamos julgar os nossos irmãos. O que nos cabe quando a pessoa não aceita as nossas palavras, não aceita entender, né? O que cabe é o nosso silêncio, né? Então, quando a pessoa se sentir preparada e com vontade de aprender, seja bem-vinda. Jesus, quando Madalena ela estava com seus obsessores, ele falou, você quer que eu te ajude? Que eu vou te ajudar? Você quer ajuda? Ela falou, não quero. Então, ele esperou um momento em que ela gostaria de ter sido ajudada. Então, ela passou por um período de desobsessão, né? Obsessão. E no momento que ela pediu, me ajude, ele foi lá e ajudou ela. Então, Jesus nunca impôs a nada, ele nunca impunha nada. Ele somente esclarecia. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ficar em silêncio quando a pessoa quiser entender. Estamos aqui de portas abertas para esclarecer. E é isso.
Muito obrigada pelo esclarecimento, Vanessa. Alguém quer fazer algum pequeno comentário? O pessoal aí dos cursos Noções Básicas, Nosso Lar, nós vamos deixar então o restante das questões para o encerramento, mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguma dica, sugestão? Esse é o momento. Eu sugiro aí, viu, Carol, foi realmente muito esclarecedor o estudo, é uma coisa importante, a gente deu para ver que nós todos, graças a Deus, fomos buscar na base da doutrina, isso é, para mim, maravilhoso. Só fez ilustrar o pilar da doutrina espírita chamado ciência. O que nós acabamos de fazer foi comprovar com a ciência as perguntas. Muito bom. Eu adorei. E quanto a essa última pergunta, o problema que eu tenho tido não sou eu querendo impor, mas são determinadas pessoas querendo me salvar, entendeu? Porque eu estou na perdição. E elas não desistem, E é um bombardeamento, assim, terrível. Filha, eu passei isso a vida inteira. Eu sempre fui a filha do Satanás. O espírito. Só lembrar de Jesus Cristo e Paulo de Tarso, Sandra. Paulo de Tarso era julgado o tempo todo. Na hora que ele ia falar em praça pública, Paulo de Tarso era apedrejado. Jesus também, né? Os fariseus o tempo todo criticavam, queriam assim confrontá-lo o tempo inteiro. Só lembrar de Jesus, mentalizar Jesus, a gente segue em frente. Exatamente. Vanessa, você fechou com chave de ouro, coloquei aí no chat. Acho que resumiu uma boa professoras, né? Vilma aí. Que isso. Os alunos aqui estão brilhando, estou gostando de ver, viu, os pessoal aí, todo mundo. E como o Lucas falou, né, o pilar da doutrina é a filosofia, a ciência e a religião. E a gente buscou tudo isso na literatura e graças a Allan Kardec, que iniciou essa codificação com o método dele, né, sistematizou. A gente está no caminho, hein, galera? Vamos lançar um livro. Pergunta sobre o espiritismo. Pergunte, Chico responde. Pessoal, então nós vamos nos preparar aqui para a prece, né? Vamos ter uma canção. Vou pedir gentilmente ao Adson para fazer a prece para a gente, de encerramento. E aí, depois eu gostaria que todo mundo abrisse a câmera rapidinho para a gente registrar esse momento aqui, tá? Desse estudo maravilhoso que nós fizemos. Por isso a importância de estudar, tá? Já comecem a chamar os colegas para o próximo curso, nós já vamos divulgar as inscrições em breve, porque a gente consegue defender a doutrina, Sandra, através do estudo. Quando alguém questiona a gente, você tem que defender assim, igual a gente fez hoje, mostrando as referências, dizendo de onde as coisas vêm, e quanto mais a gente estuda, mais conhecimento para isso nós temos. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui presentes. Semana que vem a gente tem aula novamente e vamos ter aí o momento 2 do Tira Dúvidas, né? Do nosso Pinha Fogo no encerramento do curso. Agora com a nossa musicista Vanessa de Paula. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.
Vamos continuar mantendo a nossa boa vibração, elevando nossos pensamentos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, agradecendo por esse momento de tanta iluminação que recebemos agora, esclarecimentos à luz do Evangelho, informações preciosas para continuarmos nosso crescimento, nossa evolução. Pedimos, Mestre Jesus, que os nossos anjos da guarda continuem a nos intuir nesse caminho, no sentido da busca de sermos pessoas melhores, baseados no que o Senhor nos trouxe. Então, quando tivermos em dúvida, sem saber o que fazer, vamos lembrar de Jesus, pedir a sua orientação, o seu conselho. E não nos deixemos ser diminuídos, não quer que seja a pessoa. Vamos manter nossa humildade, porque temos a certeza que se estamos com Jesus, seremos sempre fortes. Que possamos estar aqui novamente nesse estudo, na próxima semana, com muita alegria, com muito carinho, com muita emoção. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto, gente, para registrar esse momento. Todo mundo dá um sorriso aí. Todo mundo bem alegre. Quem puder, né, abrir a câmera. Sorrisão. Para a gente poder ter esse momento aí guardado. Só um minutinho que nós vamos fazer mais uma foto para ter aí garantia. Tá bom? Todo mundo dar um sorriso. Muito bem. Então, agradecemos mais uma vez a presença de todos e todas. Uma boa semana, uma boa noite. E a gente se encontra novamente no próximo sábado aqui, a partir das 17h15. Parabéns a todos. Tchau, povo. Boa noite. Foi muito bom. Tchau. Muito bom. Obrigada. Obrigada a todos. Muito Obrigada bom. a todos. Boa semana. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite.